As pessoas só vão à igreja porque elas querem duas coisas. As pessoas só frequentam igrejas, as pessoas só saem da sua casa, que já é um evento sobrenatural, num calorzinho desse, né? E no frio, às vezes você poder estar lá no teu sofá, né? Assistindo uma bobagem na TV. Mas você sai da tua casa, você sai da tua comodidade, você se apronta por volta das 5, 6 horas, você ali gasta a tua água no chuveiro, você ali, às vezes, né, gasta o teu tempo se aprontando, as mulheres principalmente, para estar nesse lugar. E não só você, eu não sei se você já parou para perceber, mas hoje, no domingo à noite, em todas as cidades, de todos os locais do mundo, os cristãos estão reunidos para adorar a Deus. Assim como você está aqui, tem pessoa lá nos Estados Unidos, tem pessoa em outras nações, salvo os fusos horários, é lógico, mas neste domingo, milhares e milhares de pessoas saíram de suas casas, inclusive em Santa Maria. Quantas pessoas não se movimentaram, e quantas pessoas não estão agora sentadas numa cadeira, ouvindo alguma pregação, ou algum mover de Deus? E por que as pessoas fazem isso? E por que cada vez mais as pessoas vão à igreja? A igreja não está diminuindo, pelo contrário, está crescendo. A estatística do IBGE está se consolidando, de que até 2030, os evangélicos serão maioria no Brasil. Isso se consolida a cada dia, se você fizer uma pesquisa. E por que cada vez mais as pessoas buscam a Deus, estão se convertendo, estão indo à igreja? Agora, antes de chegar no culto aqui, eu tive duas notícias. Uma, que a minha mãe me mandou de um amigo meu que está lá numa escola da aeronáutica, que foi meu colega de escola, que eu levei ele na igreja uma vez, convidei ele para ir, ficou assustado. Ele viu minha avó, a finada avó Belmira, falando em línguas. Ele chegou, foi bem engraçado, ele chegou assim no meu ouvido assim, falou assim: a tua avó fala latim? Perguntou para mim. Ficou assustado, no final ele estava chorando. Aí aquilo dali, né, há mais de 10 anos atrás. Agora, antes de sair de casa, minha mãe mandou uma foto dele nas águas do batismo, sendo batizado por um capitão lá da aeronáutica, lá num culto que eles fazem na escola de sargentos lá. E agora, quando eu encostei o carro ali, um outro amigo meu, que está lá na MAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, estudou comigo para passar na prova, me mandou uma mensagem pedindo para mim uma sugestão de Bíblia, porque ele queria incluir a leitura bíblica no dia a dia dele. Queria começar a ler a Bíblia. Então, você percebe que isso corrobora com a palavra que eu quero trazer. As pessoas, elas estão procurando a Deus. E por que elas querem isso? Quais são as duas principais coisas que as pessoas querem? Número 1, as pessoas, em primeiro lugar, elas vão à igreja, elas procuram uma religião, porque elas querem ouvir a Deus. Número 2, as pessoas vão à igreja e o que as pessoas mais querem é ver o agir de Deus. É por isso que as igrejas que mais enchem, as igrejas que mais lotam, são aquelas igrejas baseadas em algum tipo de pessoa que consegue dizer para você o que Deus está querendo dizer para você. Porque as pessoas, elas querem isso, elas têm essa vontade de ouvir a Deus. O que Deus tem para mim? O que Deus tem para o meu futuro? O que Ele vai fazer? Eu quero ouvir a Ele. Então esse é um movimento que enche, que atrai muita gente. Eu chegar para Ana e dizer para ela tudo aquilo que Deus quer falar para ela. As pessoas têm sede de ouvir a Deus. E outra coisa, as pessoas têm sede de ver o agir de Deus. Agora, em primeiro lugar, ouvir a Deus. Eu pergunto para você, e se Deus, o próprio Deus, viesse no seu ouvido agora, enquanto você está sentado, e dissesse algo para você, o próprio Deus se manifestasse para você de alguma forma e dissesse algo para você, você ficaria, né? Você falaria para todo mundo, ou você ficaria estático, você ficaria maravilhado com o próprio Deus descendo e falando algo frente a frente com você. As pessoas, elas querem isso. Agora, uma coisa que elas não percebem é que Deus já falou conosco. Deus já revelou a sua palavra a nós. Deus já disse absolutamente tudo o que Ele precisava dizer ao nosso coração. Não só disse, como inspirou homens a escreverem. Isso é a palavra de Deus. Agora, uma coisa que você precisa levar para o teu coração é que Deus não fala com quem não valoriza aquilo que Ele já disse.
Uma vez, há muito tempo, acho que o Jonas vai lembrar dessa história, numa outra igreja que nós frequentávamos lá, uma irmã esqueceu uma Bíblia na cadeira. Aí a gente chegou, né, essa Bíblia, de quem será que é essa irmã que esqueceu aqui, né, a Bíblia? Aí pegamos a Bíblia assim para ver, normalmente, antigamente as pessoas escreviam o nome da pessoa, né, nome, número, endereço na capa da Bíblia, né? Aí abriram a Bíblia assim, aí tinha um texto assim, na capa da Bíblia. E a irmã tinha escrito assim, meu Deus, fala comigo, Senhor. Faz tempo que eu não escuto a sua voz. Por favor, me dá uma direção. Por favor, fala com a minha família, fala ao meu coração, eu preciso ouvir a tua voz, eu estou cansada de procurar em tantos lugares uma fala do Senhor. Na capa da Bíblia, a irmã escrevendo, na capa da Bíblia, não sei se você percebeu, mas ela estava escrevendo aonde Deus já tinha falado, bastava ela seguir lendo, e Deus ia falar com ela. Então, eu creio que nesses dias, Deus está trazendo igrejas como essa e outras igrejas de pastores amigos, para levantar nesta nação um movimento que vai voltar a exaltar a palavra de Deus como a única fala de Deus ao coração humano. Aqui tem a orientação e o alimento para a tua alma. Quem entendeu, diga amém. Agora, nessa fala de Deus que nós lemos em Isaías 43, se você perceber comigo, é Deus falando, né? Isaías 43, você percebe que é Deus falando o tempo todo. Então Deus já falou. E olha o que Deus diz, especialmente no versículo de número 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. E aí Deus faz uma pergunta a respeito do segundo aspecto pelo qual as pessoas vão à igreja, que é buscando o agir de Deus, ou ver o agir de Deus na sua vida. Ele diz assim: agindo eu, quem o impedirá? Aqui Deus faz uma pergunta retórica, uma pergunta que fala sobre o seu agir. E o agir de Deus, ele é duplo. Existe o agir de Deus que é visível, e existe o agir de Deus que é invisível. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 11, verso 5. Primeiro, o agir de Deus visível são milagres, sinais e maravilhas que você vê, que você consegue perceber Deus agindo ali. É o cadeirante que levanta, é a palavra que Deus te entrega, é a pregação que fala ao teu coração, é uma pessoa que é restaurada, é uma pessoa que é batizada, é o teu familiar que de repente aceita vir à igreja e congregar com você. É o agir visível de Deus. Você já teve experiência de ver o agir visível de Deus na sua vida? Quando você faz uma oração aqui, quando você busca e alguma coisa acontece lá fora, o emprego aparece, o dinheiro aparece, as oportunidades aparecem, o agir de Deus visível. Tenta lembrar aí, em algum momento na sua vida que você viu o agir visível de Deus na sua vida. Isso é perceptível, são os sinais, as maravilhas de Deus. Agora existe um segundo tipo de agir de Deus, que é o agir invisível de Deus. Por exemplo, Eclesiastes 11, 5. Se você ler comigo, aqui na palavra de Deus, olha o que diz ali. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Olha a imagem que o sábio está trazendo aqui. Você não sabe, aqui a palavra não saber, não conhece o caminho do vento, não sabe como se formam, ela significa não ver, se você for para o idioma original desse trecho. Você não vê o caminho do vento, você não vê o processo da gravidez, a não ser que você, hoje em dia, com a ciência, coloca ali no aparelho ali para você ver. Mas fora isso, você não consegue ver o processo do bebê se formando. Você olha para a barriga, mas você não enxerga. E você também não vê o caminho do vento. Assim, existem obras de Deus que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, mas que nós precisamos crer que Ele está agindo. Esse é o agir invisível de Deus. Você não consegue ver Ele fazendo,
você não consegue ver Ele moldando, você não consegue ver Ele agindo nas circunstâncias, mas de alguma forma, depois de um ano talvez de oração, de busca, você consegue ver o resultado, você consegue ver coisas que você vê que são o agir de Deus na sua vida, que antes você não via o processo, mas hoje você vê o resultado. Por exemplo, o agir da palavra de Deus no coração do teu familiar, no coração dos teus amigos, no coração de todos aqueles pelos quais você ora. Você não está vendo o processo, mas quando essa semente der fruto, você vai ver o resultado. Quem entendeu, diga amém. Agindo eu, quem impedirá? Essa pergunta de Deus, essa pergunta retórica de Deus, ela é muito forte. Eu parei para meditar sobre ela nesta semana, porque essa pergunta, em primeiro lugar, ela não tem uma resposta. Existem trechos da palavra de Deus, eu aprendi com um pastor amigo, que existem trechos da palavra de Deus que nós precisamos tomar como refrão para as nossas vidas. Por exemplo, quando do Salmo capítulo 23, nós lemos: porque o Senhor está comigo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Deitar-me faz em pastos verdejantes, porque o Senhor está comigo. Guia-me mansamente para águas tranquilas, porque o Senhor está comigo. Refrões bíblicos que nós precisamos gravar no nosso coração. Esse é um desses refrões. Agindo Deus, quem impedirá? Se você fizer uma análise básica em toda a Bíblia, começando por Gênesis, no Antigo Testamento, eu fiquei meditando nessa pergunta de Deus: se Deus agir, quem é que pode impedir o agir de Deus? Deus, em Gênesis capítulo de número 1, decidiu criar todas as coisas, decidiu criar o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, decidiu fundar um tipo de ser que iria amá-lo por aquilo que ele é, e não ser programado, Adão e Eva, decidiu instituir uma família, e decidiu se fazer presente, se relacionar com esta família. Aí, num dado momento, esse homem e esta mulher pecam contra Deus, desobedecem a Deus e se afastam de Deus. E talvez você, lendo esse relato, poderia fazer a pergunta: e agora, Deus? Mas e agora? O que o Senhor vai fazer? Essas pessoas se afastaram do Senhor, o homem e a mulher que o Senhor criou para se relacionarem, para expressarem a sua imagem, se afastaram de Ti. E agora, meu Deus? Aí Deus responde: não tem problema, agindo eu, quem impedirá? Da semente da mulher eu farei nascer um descendente que irá pisar na cabeça da serpente e irá restaurar toda a humanidade para a minha presença, porque agindo eu, ninguém pode impedir. Mas eu vou criar filhos, vão nascer deles filhos que vão honrar o meu nome, filhos que vão ser ali raça eleita. Mas Deus, a humanidade, ela está perdida. Como é que o Senhor vai fazer isso? Não tem problema. Eu acabei de achar um camarada aqui em Gênesis 6, chamado Noé. Ele é justo e temente a mim perante os meus olhos. Eu vou exterminar toda a terra através do dilúvio, e através desse Noé eu vou fazer uma nova descendência, porque agindo eu, ninguém pode impedir. Meu Deus, mas essa nova descendência te desviou de novo. Cadê esse povo que o Senhor tanto necessitava? Não tem problema. Eu acabei de achar aqui na terra da Mesopotâmia um homem chamado Abraão. E através de Abraão eu escolhi um povo, uma descendência, para fazer o meu filho, eu mesmo, descer em carne e osso e morrer pela humanidade, porque agindo eu, ninguém pode impedir. Meu Deus, esse Abraão agora casou com uma mulher chamada Sara, e Sara é estéril. Como é que ele vai ter descendência? Não tem problema, eu dou um filho para ela, porque agindo eu, ninguém pode impedir. Aí tiveram um filho chamado Isaac. Isaac casou com uma mulher chamada Rebeca, escola bíblica dominical. Rebeca era estéril. E aí, meu Deus, e agora? Rebeca também é estéril, não tem problema, eu dou um filho para ela também, porque agindo eu, ninguém pode impedir. Aí Rebeca tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó cresce e se casa com uma mulher chamada Raquel. E Raquel é estéril. Meu Deus, e agora Raquel também é estéril. Quantos obstáculos, como é que o Senhor vai fazer uma descendência desse casal? Não tem problema, eu faço gerar nela também o fruto. Por quê? Porque agindo eu, ninguém pode impedir. Eu tenho todo o poder.
Aí vai lá, Raquel tem os seus filhos, né? Dentre todos os filhos que Raquel, Lia e todas as outras servas têm, nasce José. José é invejado por todos os seus 11 irmãos. Os irmãos de José vendem José para o Egito. Tentam matá-lo, depois vendem como escravo para o Egito. E aí você pergunta assim: e agora, Deus? Esse José que era o salvador, o sonhador, está escravo no Egito. Não tem problema, lá no Egito eu vou usar ele revelando os sonhos, vou colocá-lo na corte de Faraó, e ele vai ser o gerente de todo o Egito, porque agindo eu, ninguém pode impedir. E agora toda a terra está passando fome, não tem problema, eu levo o meu povo de Jacó, de Israel, para o Egito, debaixo do comando de José, para que eles fiquem sustentados e o meu povo permaneça, porque agindo eu, ninguém pode impedir. Mas agora o faraó morreu e um novo faraó foi levantado. Eu já estou no livro de Êxodo da Bíblia. E aí esse novo faraó começa a escravizar o povo. Não tem problema, eu vou fazer nascer um menino chamado Moisés, e ele vai libertar o povo, porque agindo eu, ninguém pode impedir. Mas agora o faraó começou a perseguir Moisés. Eles estão diante do mar vermelho. E agora, Deus, o que o senhor vai fazer? Não tem problema, eu abro o mar e esse povo passa com os pés secos, porque agindo eu, ninguém pode impedir. Agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir? Aí o povo agora se prostitui, o povo agora começa a adorar bezerro de ouro, o povo agora começa a idolatrar outras coisas, e Moisés então quebra as tábuas da lei. Moisés escreve outras tábuas e o povo segue na adoração, na prostituição. O povo começa então a vagar 40 anos no deserto como julgamento de Deus, mas Deus diz: eu vou levantar um camarada chamado Josué e um camarada chamado Calebe, e eles farão nascer uma nova geração melhor do que a primeira, que vai entrar e conquistar a terra prometida, porque agindo eu, ninguém pode impedir. Mas a primeira cidade tem muralhas enormes, Deus, chamada Jericó. Não tem problema, o povo vai dar 7 voltas e na 7ª vai dar mais 7. E quando eles tocarem a trombeta e derem um alto brado, eles não precisam nem de espada nem de escudo. Através do meu poder eles vão dominar essa cidade chamada Jericó, porque agindo eu, ninguém pode impedir. Não há impedimentos para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aí você segue na história bíblica, e todo o relato bíblico, episódio bíblico que você levantar, você não vai ver nenhum momento esta pergunta sendo respondida. No livro de Juízes, o povo não tem comando, o povo não tem rei, não tem problema. Deus levanta então quem? Juízes, Sansão, Débora, para comandar o povo e liderar o povo nas batalhas, porque agindo Deus, quem pode impedir? Mas agora um povo quer um rei, o povo escolhe Saul. Saul é pecaminoso, Saul não tem o coração correto, não tem problema, Deus vai lá e escolhe um outro jovem segundo o seu coração, e levanta Davi, para que possa governar o povo com mão de ferro e sabedoria, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Mas Davi peca com Batseba, o seu filho morre, e Deus entrega outro filho chamado Salomão, e usa este rei Salomão como sábio sobre Israel, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Agora o povo foi para o exílio babilônico, está lá. Deus levanta Neemias, Deus levanta Esdras, Deus levanta Zorobabel, para trazer o povo novamente para a terra prometida, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Agora Deus tem que descer na terra, eu já estou no Novo Testamento, tem que descer na terra, na pessoa de Jesus, sob o jugo do Império Romano, mas a religião não aceita que Jesus nasça em qualquer outro lugar. Então Jesus vai lá e nasce em Nazaré, num estábulo, porque não tinha local na cidade. Jesus vai lá e nasce, e é presenteado pelos reis magos, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Mas não tem religioso que siga esse Jesus, não tem problema, ele chama pescadores e marginalizados da sociedade, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. E agora não tem pessoas sábias para seguir, ele chama Pedro impossível, ele chama João, ele chama Tiago, ele chama pessoas para quem ninguém dava nada, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Agora esse Jesus é perseguido, é crucificado pelo jugo do Império Romano, mas ao terceiro dia ele ressuscita da sua tumba, porque nem a morte pode impedi-lo, porque agindo Deus, ninguém pode impedir, nem mesmo a morte.
Agora esse povo começa a ser então, os seus discípulos, perseguidos pelo Império Romano. A igreja começa a ser massacrada por um camaradinha chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso começa a perseguir a igreja, a matar cristãos. Aí todo mundo fica, e agora, meu Deus, é o fim da igreja? Esse Saulo de Tarso é o demônio dos cristãos. Entra nas igrejas, mata mulheres, leva pessoas presas só por serem cristãos. Aí Jesus vai lá e diz assim: não tem problema, meu filho e minha filha. Eu encontro esse tal de Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Apareço para ele, me revelo a ele e levanto esse homem como o maior missionário, bandeirante e escritor, inclusive, da minha palavra. Porque agindo eu, quando eu quero fazer uma obra no coração de alguém, quando eu quero levantar uma igreja num bairro, quando eu quero levantar uma pessoa, encontrar um coração, não existe homem, não existe mulher, não existe instituição, não existe demônio que possa impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Agindo Deus, nem Saulo de Tarso impede. Pelo contrário, Deus vira a polaridade dele, ele se torna o maior escritor e bandeirante do cristianismo. Aí a igreja começa a ser perseguida. Aí nos primeiros séculos a igreja começa a se afundar em doutrinas estranhas. Século I, século II, século III, século IV. E entra na Idade Média, o período das trevas, onde o catolicismo romano deturpa a palavra de Deus. Aí todo mundo pensa, né? Ah, mas está tudo perdido agora. Os anjos ficam, né? Meu Deus, e agora? Né? Pessoas cobram, ainda hoje, né? Cobram pela bênção de Deus, cobram para pessoas receberem perdão de pecados. Aí Deus vai lá e diz assim: não tem problema, eu levanto um camaradinha chamado Martinho Lutero, e através da obra que esse homem impulsivo, com falta de respeito inclusive, vai fazer no século XVI, eu vou restaurar a minha igreja remanescente dessa igreja desviada, porque agindo eu, ninguém pode impedir. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Aí no século XX você adentra e você vive aos nossos dias. Ideologias estranhas, doutrinas estranhas permeiam a nossa sociedade, e as coisas a partir da década de 70 no Brasil começam a piorar com a chegada do neopentecostalismo, e as pessoas começam a pensar, os crentes fiéis, está tudo perdido, as pessoas agora só vão à igreja por causa da bênção, as pessoas agora só vão à igreja por causa daquilo que Deus pode fazer. Mas não tem problema, eu sigo com a minha igreja fiel e levantando ela, inclusive em bairros da cidade de Santa Maria, porque agindo eu, ninguém pode impedir. Deus, o bairro Itararé agora está perdido. Deus, agora nós não temos mais igrejas para frequentar. Deus, agora eu fui desiludido nesse ministério, agora eu fui abandonado nesse lugar, agora eu sofri abuso nessa liderança. Deus, eu desisto de ir à igreja. Deus, agora eu caí no pecado. Deus, a igreja que eu tanto amava, esse bairro agora foi destruído pelo demônio. Não tem problema, no ano de 2021 eu vou ir lá, eu vou levantar uma igreja, eu vou chamar um jovem pastor e eu vou fazer a minha igreja prevalecer, porque agindo eu, ninguém pode impedir, querido. Você está sentado numa obra que é a prova de que quando Deus quer agir, não existe espírito que possa impedir na tua vida. Não existe. O teu coração, ele está tomado pela glória de Deus. Eu não sei onde é que você estava ano passado, ano retrasado, há 10 anos atrás, mas eu sei que você está aqui hoje, nessa noite. E você aqui nesta noite é uma prova viva e cabal de que quando Deus age silenciosamente, o agir invisível de Deus. Você estava lá em 2020, 2021, sei lá, 2019, bem sentadinho lá, perdido, não sabia nem o que Deus estava fazendo, mas Deus já estava agindo. E você aqui é uma prova de que quando Deus age, não há ninguém que possa impedir o seu agir. A mão de Deus não pode ser impedida. Sabe por que eu estou falando isso nessa noite? Porque eu quero que você entenda para esse segundo semestre de 2024, o que nós vamos viver nessa obra. Eu quero que esteja debaixo desta consciência, de que quando a mão de Deus se estender para entrar em ação por aquilo que você está clamando, orando, intercedendo, toda sexta, todo domingo nesse lugar, quando a mão de Deus for aberta para derramar sobre nós o avivamento que nós tanto pedimos, quando a mão de Deus se estender para
para estipar dessa cidade, ou pelo menos deste bairro, toda obra que não glorifica o seu nome. Quando a mão de Deus se estender para levantar pastores fiéis, para levantar igrejas fiéis, para levantar obras baseadas na sua palavra, quando a mão de Deus se estender e Ele derramar sobre nós avivamento digno da sua glória, não existe trabalho que possa impedir, não existe macumba que possa impedir, não existe espírito que possa impedir, não existe pessoa que possa impedir, não existe obstáculo que possa impedir, porque a mão de Deus é vitoriosa, a destra de Deus é poderosa, não tem coração que fique fechado diante dele, não existe espírito que permaneça imóvel diante dele. Quando ele decide falar, ele fala, ele abre todo o coração, ele salva toda a vida, ele restaura toda a família, porque não existe nada que ele não possa fazer. Não existe bairro que ele não possa restaurar, não existe vida que ele não possa salvar. Quando Deus decide falar com uma pessoa, ele fala. Não existe coração orgulhoso demais que ele não consiga romper. Não existe coração orgulhoso demais que ele não consiga abater. Não existe obra difícil demais para Deus. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Por isso, o próprio Deus diz aqui para nós em Isaías 43, não tenha medo. Ele fala 2 vezes isso. Meu filho, minha filha, não tenha medo, não fique ansioso, não fique preocupado, porque se eu agir na tua vida, não existe barreira que possa impedir o meu agir na vida da tua família. Ah, pastor, mas o meu filho isso, meu marido aquilo, meu emprego isso, meu patrão aquilo, meu amigo isso, minha vizinha aquilo. Você está colocando obstáculos que para Deus não são obstáculos. Às vezes você fica preocupado com situações que para Deus são muito solúveis. Que nem diz o cantor, né? Às vezes nós pensamos que o nosso problema é grande, tanto que esquecemos da grandeza do nosso Deus. Não deixe as circunstâncias e os problemas fazerem você sofrer de amnésia e esquecer o quão poderoso, grande e forte é o teu Deus. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes, queridos, nós vivemos circunstâncias que colocam na nossa fé, que minam a nossa fé com um espírito de amnésia. A gente esquece da grandeza do nosso Deus pela circunstância turbulenta na qual nós estamos vivendo. Eu quero que você saia nessa noite firme e resoluto em não deixar a crise conjugal, o filho desviado, a situação insolúvel, a falta de dinheiro ser um impedimento que te faça esquecer da grandeza, do poder e da mão poderosa do teu Deus. O teu Deus é forte, o teu Deus é poderoso, o teu Deus inclusive é o teu Pai. Se você for a Ele em oração, Ele tem poder de realizar aquilo que você necessita, de acordo com a vontade dEle. Esse é o segredo para ver o agir de Deus. Pastor, qual que é o segredo para ver o agir de Deus na minha vida? Número 1, confie. Primeira coisa que você tem que fazer para ver o agir de Deus nessa semana já. Número 1, confie. Isaías 43, 13, nós acabamos de ler, é a base para isso. Confie em Deus. Deus diz a todo tempo aqui, Ele está, na verdade, meio que pregando, né? Ei, não existe outro Deus, não há Deus estranho. Eu sou Deus, fora de mim não há outro. Deus diz, eu sou o Salvador. Não tem outra escultura, não tem outra pessoa, não tem outro alguém. Eu sou Deus e somente eu sou Deus. Confie em mim. Confie absolutamente no poder de Deus para vir o agir dele na tua vida. Pastor, segundo segredo para ver o agir de Deus na minha vida: obedeça a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo de número 28, versículo de número 1. Segundo segredo, eu vou dar 3 para você. Se você praticar, você vai ver o agir de Deus. Segundo, obedeça a palavra de Deus. Deuteronômio 28, 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, quem está ouvindo atentamente aí, dá uma glória a Deus? Ali, ó, se vocês ouvirem, por isso que a gente prega, por isso que o culto, a igreja, ela é baseada nisso. Porque é baseado naquele que prega e naquele que ouve. Atentamente, tendo cuidado de guardar
todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, guardar a palavra de Deus no coração, o Senhor, o seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos, virá sobre você, elas perseguirão você e alcançarão você. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo, bendito será o fruto do teu ventre, está falando dos teus filhos, bendito o fruto da tua terra, bendito o fruto dos seus animais, benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas, prosperidade financeira, bendito será o cesto dos cereais, bendita será a tua amassadeira, benditos serão vocês ao entrar, benditos serão vocês ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo que você colocar a tua mão, Ele abençoará a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Aí continua, eu não vou ler tudo aqui porque é todo o capítulo 28, falando sobre bênçãos, abundância de bens, tesouro dos céus. Todavia, toda a promessa de Deus, essa promessa aqui, de bênçãos, que alguns espiritualizam, outros tomam como verdade, é uma questão para curso de teologia, não vou ter tempo de aprofundar aqui, mas tudo isso daqui, toda promessa de Deus, ela está condicionada. A Bíblia, ela sempre condiciona promessas a um se. E no versículo de número 13, aliás, no versículo de número 14, está o se. A condição para você viver isso. Se você não se desviar de todas as palavras que Ele ordena, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para o servir. Quem está entendendo, diga amém. Outros deuses. O que são outros deuses? É o dinheiro, é o vício, é o teu orgulho, é a tua prepotência, qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus na tua vida. Se você manter o teu Deus no centro do teu coração, você libera sobre você o agir de Deus em todas essas bênçãos que eu acabei de ler. Quem entendeu, diga amém. E por último, para nós partir para a Santa Ceia, primeiro, confie. Segundo, obedeça a palavra de Deus. E terceiro, Lucas 18:1, persevere na oração e na fé. Terceiro segredo para você ver o agir de Deus já agora na tua semana, a partir de amanhã, na segunda-feira. O agir de Deus, você que quer ver o agir de Deus, tanto sobrenatural, quanto em resposta àquilo que você pede. Lucas 18:1. Jesus, ele conta uma parábola aos seus discípulos, com um único objetivo, para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Diga comigo, perseverança. Persevere na oração, persevere na fé. O segredo é permanecer. Quando você não permanece, você não consegue ver o agir de Deus. É aquilo que a gente sempre fala, né? Sobre o casamento que Jesus fez, o primeiro milagre em Caná da Galileia. Quem ficou até o fim da festa, viu o agir de Deus transformando água em vinho. Quem fica até o fim, quem permanece até o fim, quem permanece no seu propósito, quem não desiste, quem não vai antes, quem permanece, vê o agir de Deus na sua vida. Por essa igreja aqui já passaram muitas pessoas. Se todas as pessoas que já entraram por essas portas ficassem, a gente não teria nem lugar aqui, nem aqui na frente aqui para acomodar todo mundo. Mas sabe qual que é o mal dos nossos dias? As pessoas não terminam aquilo que elas começam. Elas não permanecem. Desde que nós começamos, desde 2021. E é porque elas não permanecem que hoje elas não conseguem ver pessoas sendo batizadas, elas não conseguem ver o agir de Deus que você vê nos nossos cultos. E se você não permanecer, você não verá aquilo que Deus fará através dessa obra ou de qualquer outra igreja nesse bairro daqui a 10 anos. Porque o segredo para ver a glória de Deus é permanecer no propósito. Diga comigo, o segredo é permanecer. Esse é o segredo. Quando você permanece, você vê a glória. Quem entendeu, diga amém.
Diga assim comigo: agindo Deus, ninguém pode impedir. Então feche os seus olhos por gentileza, coloque a mão no seu coração e repita esta palavra comigo. Deus, eu sei que agindo o Senhor, não há ninguém que possa impedir. Se o Senhor agir na minha vida, me ajuda a confiar, me ajuda a obedecer, me ajuda a perseverar, para que eu possa ver o teu agir na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então diga comigo: confiar, obedecer e permanecer, ou perseverar, né? Confiar, obedecer e permanecer. Confiar, obedecer e permanecer. 3 segredos que, se você aplicar, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Você vai ver uma coisa nova acontecendo, como no verso 19 de Isaías 43, se você ler comigo. Esse Deus que tem a capacidade de fazer uma coisa nova, que está saindo à luz. Será que vocês não percebem? E essa é a única coisa que faz de Deus ser Deus, né? É a capacidade de gerar algo novo. Se você parar para analisar, Deus, o que faz de Deus Deus, é a capacidade de do nada trazer algo à existência. O homem, ele transforma as coisas, né? Como dizia Lavoisier, tudo se transforma, nada se cria. Então, tudo se transforma. Deus não. Deus, do nada do universo, ele trouxe tudo à existência. É isso que faz de Deus ser Deus. É absolutamente do nada trazer algo novo. Deus é um Deus criativo. A gente chama isso de ex nihilo. A partir do nada, Deus tem a capacidade de criar algo. E às vezes a nossa rotina, o nosso mesmo, ele vai cansando a gente, que nem eu preguei domingo passado, vai deixando a gente sobrecarregado, desanimado, sem viver algo novo, porque são as novidades que nos motivam, são as novidades que impulsionam o nosso coração, é a novidade que às vezes nos dá ânimo para viver algo novo, é o emprego novo, é o sonho novo, é o projeto novo, é a meta nova, é o ano novo, que nos dá motivo muitas vezes para perseguir, para prosseguir. E esse Deus, ele tem esse poder de fazer uma coisa nova na sua vida a partir desse semestre de 2024, que já está saindo à luz. Colocar caminho no deserto e rios em lugares áridos. Sabe o que é rio no deserto, caminho no deserto e rio? É criar um caminho para você caminhar onde você não tinha antes meta nem trajeto de vida. É trazer vida para aquilo que estava árido, para aquilo que estava seco. É esse Deus que tem essa capacidade de pegar o deserto do teu coração, o deserto da tua família, a falta de direção da tua vida, e colocar nesta falta de direção um caminho, um projeto, um sonho. É esse Deus que tem a capacidade de pegar a sequidão da tua família, aquilo que está rachado, aquilo que está em crise, e gerar nisso um rio de vida. Algo novo. Quem quer viver o novo de Deus, dá um glória a Deus aí. Nós vamos viver o novo de Deus em nome de Jesus. E eu quero orar com você nesse momento, consagrando a Santa Ceia, e a partir disso orar ao teu coração, para que a partir dessa semana, desse mês de junho, você comece a viver algo novo na tua família, no teu casamento, na vida dos teus filhos, no teu trabalho, nos teus sonhos, nos teus projetos. Algo novo, gerado por Deus, o agir invisível de Deus, em nome de Jesus.